A cidade proibida da China. (3 de dezembro de 1908). Um rapaz de 2 anos acordou para se encontrar com o todo-poderoso governante de 300 milhões de súbditos. Mesmo na sua tenra idade, a sua autoridade era absoluta. O seu nome era Puyi, o último imperador da China. Envolvendo-o estava a grandiosidade da cidade proibida. Aos olhos de uma criança era um esmagador espetáculo de brilho e de cor. Whenever I think of my childhood, my head fills with a yellow mist. Everything was yellow. This color was used exclusively by the imperial household and made me feel that I had a heavenly nature, different from that of everybody else. Puyi, the last emperor of China. A cidade proibida, tal como Puyi a conhecia, desapareceu para sempre. Os chineses barrados nas suas portas durante 500 anos são agora bem-vindos. Procuram respostas para as mesmas intrigantes perguntas feitas pelos seus antepassados. O que aconteceu dentro destas paredes? São os antigos rumores de inigualável paixão e perversidade verdadeiros? Onde está o tesouro que dizem ter desaparecido dos armazéns do palácio? É verdade que, de acordo com a lenda, a última família reinante que aqui viveu caiu na ruína devido a uma maldição? Durante 5 séculos, a cidade proibida permaneceu tão desconhecida do mundo exterior como a estrela mais distante. A única certeza, um poder indescritível residia aqui. I think both Chinese and Western scholars and the average tourist are fascinated with the Forbidden City because it's hard for us to imagine so much power concentrated in one single place. I think we're also fascinated because of all the things we don't know, and so the imagination can weave mysteries around the palace life. And we will see here the famous Hall of Supreme Harmony. That's where each emperor acceded the throne. Okay. Na atualidade, os curiosos podem andar por aqui à vontade. Mas outrora não era assim. Aventurar-se aqui era convidar a morte. Mesmo assim, o apelo do desconhecido era demasiado forte para alguns resistirem. O destino de um intruso tornava-se um terrível aviso para todos os que ousavam segui-lo. O intruso, um cozinheiro desempregado. O seu plano? Matar o imperador. Não avistado pelos guardas do palácio, abriu uma brecha na parede. Estava impressionado com as esplêndidas maravilhas que observava. Furtivamente e com alguma sorte, aproximou-se do seu alvo. Mas antes que a sua espada o pudesse atingir, os guardas do imperador subjugaram-no. When asked to give an account of himself, he was somewhat incoherent, but he talked about the frustrations of living in poverty right outside all of the splendor of the Forbidden City. At that point, they said, well, if you were frustrated, why didn't you commit suicide? Why did you enter into the sacred precincts? And he said, well, what good would it do to commit suicide? I could go down in history if I managed to breach the walls of the Forbidden City. Como acontecia com todos os intrusos, o cozinheiro foi condenado à morte. A forma normal de execução, um pesadelo bárbaro apropriadamente chamado a morte pelos 1000 cortes. The idea was to take small scoops of flesh, one by one,
from the body, leaving the internal organs functioning for as long as possible, so that the person would be conscious of each and every slice. Por que era a pena de intrusão tão severa? A resposta pode estar no facto de se acreditar que a cidade proibida era indescritivelmente sagrada. Como casa do imperador que era, não podia ser menos do que isso. Para as pessoas da China Imperial, o imperador era um ser divino, filho do céu. Ele é um pivô cósmico, no qual divindade e humanidade se fundiram. Os chineses acreditam que o seu palácio era o centro de todas as coisas. It's the navel of the Chinese world. This is where the cosmos centers itself by dint of having the Son of Heaven in there. And much of that aura still resides there. When you see the Forbidden City, you see Chinese emperors, you see imperial power. O impacto visual da China proibida reside parcialmente na sua vastidão. O magnificente ponto focal é o Muro da Harmonia Suprema. "45 minutos antes do pôr do sol, o imperador subia os degraus do seu trono majestoso. Como o assento de incomensurável poder, este local marca o núcleo da cidade proibida. Aqui, com um simples aceno de cabeça, o imperador decidiu o destino de milhões de pessoas. Para usufruir de serenidade, retirava-se para o jardim de Qianlong. Este pavilhão era o refúgio favorito do imperador e dos seus convidados. Copos de vinho flutuavam ao longo deste tortuoso canal de água. Sempre que um copo parasse, a tradição obrigava a pessoa que estivesse mais perto a compor um poema. Se um poema desagradasse ao imperador, a punição seria suave: beber todo o vinho de um só trago. No Muro da Cultura Mental, o imperador retirava-se para o seu quarto. A seu mando era-lhe trazida uma concubina. Mas mesmo aqui a vida privada do imperador não lhe pertencia inteiramente. Um servo eunuco estaria sempre por perto. Cada ato do imperador, mesmo de fazer amor, seria oficialmente registado. We know how the eunuchs would carry the concubine for the night in and deposit her with the emperor, and then record very carefully the length of sexual intercourse, how many times, all of these for a historical record that's been kept. Tais registros históricos são uma ferramenta-chave para os modernos estudiosos. Paulatinamente, a cidade proibida começa a revelar os seus segredos. Quem concebeu e construiu a cidade proibida? Já a seguir, vai ficar a conhecer um príncipe ambicioso que se torna obcecado por uma visão profética. Para a cumprir, apoderar-se-á do trono da China e escravizará 500.000 camponeses. A cidade proibida é o maior complexo palaciano do mundo. É uma mistura única de grandeza e de serenidade. Mas quem criou esta majestosa cidade? De acordo com a lenda, foi concebida a partir de um sonho inesquecível de um homem. O homem é um monge budista do século XIV. Um místico obscuro que renunciou ao mundo, cujo nome é desconhecido.
Uma noite tem um sonho que lhe parece tão real que chega a duvidar ter estado a dormir. No seu sonho ele enfrenta uma estranha escuridão que se desvanece num cenário de beleza ofuscante. Ante os seus olhos surge uma cidade gloriosa. A visão fica marcada na memória do monge. Perto da viragem do século XV, dizem, o monge conta o seu sonho a uma das personalidades mais notáveis da China. O seu nome é Yongle. O seu cognome, muito pertinente, é o Dragão Negro. Ele é um cruel mas brilhante príncipe, ardendo em ambição que planeia apropriar-se do trono. Obcecado pelo sonho do monge, Yongle lança-se numa audaciosa missão para o realizar. Em 1402, Yongle e os seus guerreiros rebeldes tumultuam a capital da China, Nanjing. Subjugam o exército imperial e forçam o imperador a fugir. O Dragão Negro declara-se abertamente o novo governador da China. A sua primeira prioridade era construir a cidade ofuscante do monge. Mas tal monge existiu de facto? Ou seria apenas uma máscara para a ambição de Yongle? In order to draw attention away from the fact that he was not a legitimate successor, he had to engage in spectacular projects of all sorts in order to persuade the Chinese populace that he was in fact a legitimate ruler. A cidade proibida seria a estratégia-chave de Yongle para ganhar o reconhecimento que ambicionava. A primeira etapa foi selecionar o local de construção. Escolheu Pequim e declarou-a a nova capital. Em 1404, Yongle começa a reunir os homens e recursos de que precisa. A China não testemunhava um empreendimento tão monumental desde a construção da Grande Muralha, 1600 anos antes. The raw materials for the building of the city were scattered all over China. It was one of the most mammoth projects that the Chinese state ever undertook. The logistics of this effort must have been spectacular. 500 mil trabalhadores levaram 15 anos para realizarem o sonho de Yongle. Produzem 100 milhões de tijolos, 200 milhões de ladrilhos. As remotas florestas de Sichuan fornecem as mais finas vigas. Transportadas por rio, as árvores levam cerca de 4 anos para chegar a Pequim. As minas de montanhas distantes fornecem os mármores mais finos. O maior e mais singular exemplar é este pavimento gravado decorado com dragões. Com 15 metros de comprimento e 3 metros de largura, pesa 200 toneladas. É tão grande que os trabalhadores de Yongle o tiveram de transportar até aqui no inverno, fazendo-o deslizar por uma superfície natural de gelo. Em 1424, a cidade proibida está quase pronta. Aos olhos de Yongle e de todos tem uma beleza transcendente digna do Filho do Céu. Numa extrema ironia, o Dragão Negro nunca entrou no palácio acabado. Mesmo antes de ter sido terminado, aventura-se na Mongólia numa expedição militar. Aí morreu, nunca observando a sua obra-prima na sua máxima glória. 6 séculos mais tarde, essa glória ainda irradia. A cidade proibida permanece como o cumprimento da visão profética de um homem e um monumento à poderosa energia de outro. Diz-se que os arquitetos que a desenharam a dotaram de poderes mágicos. Já a seguir vai ficar a saber que a cidade proibida pulsa com a energia do sobrenatural.
Atualmente, em Pequim, os arquitetos procuram a cidade proibida para se inspirarem. Embora tenha 6 séculos, de certa forma é vista como um modelo de design moderno. É a maior proeza de uma arte tradicional chamada Feng Shui. Feng Shui é a arte de fusão entre a decoração e o sobrenatural. Atualmente na China, a maior parte das pessoas nem sequer sonharia comprar uma casa sem primeiro consultar um mestre de Feng Shui, um especialista em manipular uma energia mística, a que os chineses chamam Qi. In China, we need to remember that everything is animate. Everything is composed of qi. So things that we think of as inanimate objects, such as a table or a rock, a river stream, may in fact be pulsing with qi. O conceito de Qi domina o pensamento dos arquitetos asiáticos durante séculos. O seu desafio? Construir estruturas nas quais a sua crucial força vital flua mais harmoniosamente. Acreditam que se o Qi for eficientemente canalizado, terá um efeito positivo nas pessoas que aí vivem e trabalham. Há 600 anos, a cidade proibida apresentaria aos mestres de Feng Shui o maior dos desafios. Seriam eles capazes de desenhar um palácio com a harmonia digna de um filho do céu? O seu arrojado desafio impeliu-os a remodelarem toda a paisagem. According to Feng Shui, the ideal geomantic site has mountains at the back, and Beijing is very flat. It's at the northern end of the North China Plain. What they had to do was construct a mountain at the back of the imperial palace, and they did that, and that's called Coal Hill. A grandeza ameaçadora da montanha de carvão faz com que o Qi positivo não saia da cidade proibida. Acredita-se que grande parte dessa energia flui no Rio Dourado, construído pelo homem. Foi concebido para que as suas águas corressem serenamente, de forma a que o Qi nunca saísse das suas margens. Cada gradação do desenho reflete aqui uma preocupação profunda com a canalização das invisíveis forças cósmicas. A cidade proibida permanece como obra-prima do Feng Shui. Mas as forças harmoniosas da natureza aqui imbuídas são frágeis. São facilmente perturbáveis pelos conflitos humanos. Num dia histórico, em 1644, o caos completo reinaria aqui. Ao pôr do sol, a poderosa dinastia Ming desintegrar-se-ia. O desastre foi o resultado da extravagância dos imperadores Ming. Durante 200 anos, financiaram o seu sumptuoso estilo de vida impondo cruéis impostos. Inevitavelmente, as massas empobrecidas da China levantaram-se em protesto. Pequim fica completamente tumultuada e uma força rebelde massiva marcha para a cidade proibida. When word of that came back to the emperor, he realized the end had come. As he sat and reflected on this, he began to drink, and he began to drink more heavily, until finally, intoxicated, he decided he would kill his women in order to keep them from the lecherous hands of the rebel. He tried to do so, but couldn't succeed. He actually cut off the arm of one of his daughters. Embora enlouquecido pelo pânico, o imperador concentra os seus sentidos o tempo suficiente para escrever uma mensagem final. My virtue is small, and therefore I have incurred the wrath of heaven. Zhongchen, the last emperor of the Ming dynasty. Quando os revoltosos atingiram os portões do palácio, o imperador sobe à Montanha de Carvão, também conhecida como a Montanha do Panorama,
para antever a dimensão total do desastre. It's an interesting irony because on ritual occasions the emperors would always climb Prospect Hill in order to survey the kingdom and sort of appreciate the peace and wealth of the people. But on this occasion the emperor climbed Prospect Hill really to see the capital city falling to the rebels and seeing the end of the Ming regime. Neste local, o desafortunado imperador enforca-se numa árvore. Com a sua morte termina uma poderosa dinastia. Mas a cidade proibida continuaria a ser local de poder para outros, os Chang. Mesmo assim, diz-se que os imperadores Chang viveram com medo de uma maldição proferida ainda antes do seu reino ter começado. Em 1912, como veremos, essa maldição deitaria abaixo o regime Chang. Mas até esse importante dia, estas paredes abrigariam histórias incontáveis de desordem e perversão. As personagens-chave, os servos eunucos castrados. Daqui a pouco vai conhecer o tempo em que os eunucos incendiaram a cidade proibida. O seu motivo, cobrir o que foi o maior crime do século XX. Durante 500 anos, os camponeses que olhavam estes gigantescos muros faziam perguntas que persistem até à atualidade. O que estava a acontecer na cidade proibida? Que segredos exóticos estavam a ser escondidos dos seus olhares? Até algumas décadas atrás, o povo da China só saberia quem aqui residia. Os imperadores, as suas concubinas e os seus servos eunucos. Mas agora os estudiosos começam a reunir os incríveis factos. As concubinas são as mais justas personagens deste drama secreto. O seu único propósito é proporcionar ao imperador prazer incondicional. A luxúria suprema espera cada uma das raparigas introduzida no harém. A cada 3 anos, centenas de candidatas apresentam-se à Casa Imperial. Interestingly enough, it was often the palace women rather than the emperor who evaluated concubines and decided who would become a concubine. According to one story, for example, they would often sleep overnight with a concubine to determine not only their beauty, but also whether they snored at night and whether that would interfere with the emperor's sleep. Tendo ganho lugar na cidade proibida, uma concubina leva uma vida mais regalada do que alguma vez poderia sonhar. Mas para muitas o palácio torna-se uma prisão. Quando a sua juventude e beleza se desvanece, está condenada a uma vida de solidão. Tendo partilhado a cama do Filho do Céu, ela não mais poderá ser tocada por outro homem. Aqui, no jardim das favoritas desalojadas, ela deambulará sem destino. O seu único passatempo, contar as horas, dias e anos, até que a morte garantisse a liberdade.
Mas a história de uma concubina revela que mesmo as mais novas e justas encontrariam algumas vezes a tragédia. Contra a sua vontade, entra para a Cidade Proibida em 1746. Ela é o prémio por uma recente invasão militar na Ásia Central. O seu nome perder-se-á na história, mas ela usa um perfume tão sedutor que a torna célebre como a concubina perfumada. Quando o imperador Qianlong olha para ela pela primeira vez, imediatamente fica preso sob o seu feitiço. A concubina perfumada, contudo, recusa-se a submeter-se às suas investidas. Este só faz aumentar a paixão do imperador, mas aumenta a raiva da sua mãe, a imperatriz viúva. He tried to seduce her in many ways, but she never yielded. Eventually, because of her stubbornness, the Empress Dowager obliged her to either yield or die. A concubina perfumada mantém-se corajosamente firme. A imperatriz viúva ordena a sua execução. Sabendo das notícias, o imperador corre para a salvar, mas não chega a tempo. Encontra o seu corpo pendurado de um telhado por uma corda de seda. Os relatos não são claros no que diz respeito ao que aconteceu em seguida. Alguns acreditam que o imperador, com o coração destroçado, a enterra num local secreto na Cidade Proibida. Mas se o corpo da concubina perfumada ainda aqui está, os arqueólogos não lhe encontraram um rastro. O segredo da localização da campa deve ter sido confiado aos mais obscuros cidadãos da Cidade Proibida, os eunucos. Serviam como cães de guarda do harém, servos e espiões. Ao longo dos séculos tornaram-se indispensáveis. Num só período de tempo chegaram a existir 3.000 no palácio. The extent and size of the eunuch establishment, I suppose, is probably the most astounding factor when you think about the way the palace was operated. And there was actually a flourishing industry in castration to make it possible for men to have their sexual organs removed and then go to work in the palace. A atração pela vida na Cidade Proibida leva milhares à clínica de castração de Pequim. Aí submetem-se a uma bárbara cirurgia. Só deste modo podia ser assegurada a sua fidelidade ao imperador. Apparently, the young man was made to smoke opium as an anesthetic, and then he was seated on a chair with a hole, and finally the testicles would be cut off by the surgeon in one stroke of a sharp knife. Now, very few people survived that operation. In fact, only 50% survived the operation, owing to shock or hemorrhage or infection and so forth. Mas por que arriscariam os homens uma morte tão agonizante só para passarem o resto das suas vidas como servos mutilados? Becoming a eunuch was a way of obtaining power and wealth. You sort of castrated your way to the top, so to speak. Some of the eunuchs reaped considerable rewards from their positions at the court. Some became among the wealthiest individuals in China. A soma das riquezas que os eunucos podiam reunir é apenas limitada pela sua ambição e astúcia. Os seus incessantes esquemas fizeram da Cidade Proibida um cadinho de conspiração e de intriga. Os eunucos podem ter sido responsáveis por um dos maiores crimes do século XX. Em 1923, um desastroso incêndio de origem desconhecida varre os armazéns imperiais. Perdem-se milhares de tesouros de valor incalculável, estatuetas de ouro,
mobiliário manufaturado com joias embutidas, um vasto guarda-roupa de roupas de seda usadas pelos próprios imperadores. Mas o seu desaparecimento deve-se ao fogo ou a roubo? Surgem acusações de que os eunucos atearam o fogo deliberadamente. O seu objetivo? Destruírem as provas de que pilhavam os armazéns havia 50 anos. Mas cometeram de facto os eunucos um ato tão gratuito de ateamento do fogo? Em caso afirmativo, o que foi feito do tesouro incalculável que tinham roubado? There are fragments of it carried away, taken to points in Europe, now in the United States, some in Japan, a lot in Taiwan. Some of it went to the bottom of the sea in ships that sank attempting to take the treasures away. It's very difficult to be able to reconstruct how large this treasure was, what it might have been worth, what it even contained. O tamanho do crime dos eunucos é impossível de calcular. A notória dimensão que emprestaram à cidade proibida continua a ser a chave da sua prevalecente mística. O mundo secreto que aqui prosperou duraria 5 séculos. Mas no dialbar do século XX, cairia na obscuridade. O que provocou este trágico final? Já a seguir, conhecerá um guerreiro moribundo que lança uma maldição à nova família governante. Uma maldição que vai predizer a ruína da cidade proibida. Em 1644, a China testemunha o dialbar de uma nova era. A governação do Império passa para uma nova família reinante. Chamam à sua dinastia Chang. E tal como os imperadores Ming antes deles, exercem o seu poder por detrás das muralhas da cidade proibida. O seu reinado estender-se-á ao século XX, mas está-lhes destinado um fim trágico. A lenda diz que a sua queda se deve a uma maldição de 300 anos. A maldição é pronunciada em 1619. Naquele momento, as tribos da Manchúria, que em breve formarão o regime Chang, estão envolvidas na guerra. O seu inimigo? Uma tribo chamada os Yehe, conduzida por um destemido guerreiro, o príncipe Jin Taixi. When they attacked this neighboring prince, he refused to come down from his protected tower, and they set it on fire. And while the flames were leaping around him, he is said to have shouted down the curse, "Your house will fall because of the house of Yehe." O príncipe especifica que o instrumento da sua maldição será uma mulher da sua tribo. É isto uma ameaça vã ou uma verdadeira profecia de destruição? Os imperadores Manchu da dinastia Chang decidem não desafiar o destino. Durante 200 anos não aceitam deliberadamente concubinas da tribo Yehe. O seu cuidado é recompensado, a sua dinastia prospera. Mas em 1853, a lembrança da maldição parece desvanecer-se. Uma rapariga Yehe de 17 anos é autorizada a entrar no harém imperial. O seu nome é Tzu Chi. Por detrás da sua inocente aparência, esconde-se uma cruel mulher ambiciosa e astuta. 3 anos depois de chegar à cidade proibida, começa a ganhar o poder que ambiciona.
um acontecimento-chave torna tudo isso possível. Zhu Xi dá ao imperador o seu único filho. From that position of strength, giving birth and continuing the family line, she had herself moved up to become the principal empress through a variety of ploys, intrigue, deceit. Com um dom sem paralelo para manobras políticas, Zhu Xi torna-se a mais poderosa personalidade da China. Durante os próximos 50 anos, ela impõe a sua vontade a jovens governantes que não passam de fantoches nas suas mãos. Women were not supposed to rule in China. So Cixi Taiho had to rule always with the fiction that she was simply acting as regent until the boy emperors were fully competent to assume the reins of power. A única coisa que interessa a Zhu Xi é o seu próprio poder e prazer. A sua extravagância convenceu muitos de que a maldição estava a surtir efeito. Sob a sua governação, a China sofre um constante e desastroso declínio. Em 1908, a anarquia e a revolução varrem a terra. No seu leito de morte, Zhu Xi tem uma última hipótese de salvar o império, nomeando um sucessor digno do trono. Mas escolhe o seu sobrinho de 2 anos, Pu Yi, numa tentativa vã de reter o poder nas suas mãos. Quatro anos depois, o império colapsa. É este o resultado da incapacidade da China lidar com as mudanças que varrem o mundo moderno? Ou é o cumprimento de uma sinistra maldição? Seja qual for a resposta, os séculos de glória da Cidade Proibida terminaram. Mas ainda faltava ocorrer um último trágico ato. A personagem principal, Pu Yi, o último imperador. Aos 7 anos é forçada a abdicar, mas é autorizada a viver na Cidade Proibida até 1925. Aos 19 anos, procura exílio na Manchúria. Na década de 30 é forçado pelas forças invasoras japonesas a agir como governador do seu governo fantoche. Em 1945 é capturado pelo exército russo e aprisionado na Sibéria. 15 anos mais tarde é perdoado e autorizado a voltar a Pequim. O homem, antes encarado como um deus vivo, termina os seus dias como um humilde jardineiro. Morre na obscuridade em 1967. A sua primeira casa e a casa de 23 imperadores antes dele está aberta ao público desde 1949. Os chineses barrados nas suas portas durante 500 anos deliciam-se a explorar o seu esplendor. Mas mesmo agora, algumas câmaras na cidade imperial são estritamente proibidas. No seu interior residem os governantes mais poderosos da China comunista. I remember the first time in Peking in the early 70s, walking down the street outside, not even knowing where I was in Beijing, and seeing this gate heavily guarded, and going up with all the temerity of a foreigner and saying, "What's in here?" And the guard looking at me and saying, "The chairman lives here." And I was just completely thrilled in my own way by that. Desde o presidente Mao Tse-tung a Deng Xiaoping, a Cidade Proibida continua a ser um centro de imenso poder.
Este permanente legado de restrições parecem não diminuir o fascínio do povo da China pela cidade proibida. Eles encaram-na como o símbolo da sua rica herança. Paradoxically enough, the people today in the People's Republic of China take great pride in the Forbidden City. Here is an area that was taboo, that they couldn't enter in traditional times, but it's an area that is beautiful, is spectacular, and shows what the Chinese people can do. And so it contributes greatly to nationalism among the Chinese and to a feeling of self-pride and self-worth. O seu objeto de orgulho durou 5 séculos. Tristemente, contudo, os dias da cidade proibida parecem estar contados. As causas? O intenso tráfego de turistas, a intensa poluição de Pequim, a devastação provocada pela passagem do tempo e a inexistência de recursos adequados para a restaurar. I was very struck by my own experience when I was working in China because each day was just part of the job of maintenance men to brush up the little pieces of the Forbidden City that had fallen off during the night and sweep them up and throw them away. The future of the Forbidden City as an architectural treasure is uncertain at best. Mesmo que a cidade proibida um dia deixe de existir, o seu mistério permanecerá. Os seus portões poderão ser abertos, mas os seus segredos persistirão. Que bizarros incidentes de intriga ficarão por conhecer? Que incríveis segredos levaram os imperadores, eunucos e concubinas para as suas sepulturas? As respostas estão fora do nosso alcance, perdidas nos ventos da história. Ironicamente, porém, não conseguimos escapar-lhes por completo.